qual é o teu ponto de vista das emoções básicas? Porque, por exemplo, medo. Uhum. Medo é uma coisa que é uma emoção básica. Eu digo que pertence ao funcionamento do cérebro, que não tem nada a ver com a consciência, nada a ver com a minha essência. Eu tenho um corpo material e ele obedece leis materiais. Sim. Né? Da gravidade. Eu estou sujeita. Sim. Ao mesmo tempo, eu acho que a minha consciência não está sujeita a nada disso. Né? A sensação que eu tenho que tempo e espaço, depois que eu não for mais matéria, vai ser uma beleza. Porque eu vou de um lado para o outro simultaneamente, sem nada para me atrapalhar. Eu tenho essa sensação. Mas eu acho que fica difícil para as pessoas entenderem, porque elas ainda acham que elas são o que elas pensam. E tem muitas teorias que falam sobre isso. Né? A clássica frase de Descartes, né? Penso, logo existo. Na verdade, você existe muito antes de pensar. É o que eu acho. Né? Então, como é que você coloca isso para as pessoas? Porque tem gente que você fala assim, tira os pensamentos. A pessoa, não me é possível. E elas nunca vão acessar essa sensibilidade, que é a sensibilidade imaterial. Esse é o grande problema, mas eu acho que agora você voltou ao seu estágio pré-encontro com aquela senhora que disse... Você fez 8 perguntas profundas que, se fossem respondidas, resolveriam o problema do mundo. Mas é o que a gente acha, sim, né? Não, mas você fez várias perguntas dentro de uma pergunta e concatenou tudo, mas deixa eu tentar responder tudo isso. Bom, medo. O medo é um sentimento básico, tá? Mas existem 2 tipos de medo, na minha concepção sobre medo, nos meus estudos. Existe o medo instintivo, sim, que é o medo está impregnado em nós. Está programado. Nós somos animais, né? O medo como uma reação a um perigo real e imediato. Exatamente. Eu estou andando na floresta, eu vejo um urso, um grizzly ali, me encarando. É um medo que eu preciso sentir, porque o corpo ele vai se preparar ou para enfrentar o urso, que não é uma boa ideia. Não recomendo. Não é uma boa ideia. Ou escapar, que também não tem muita solução. Mas esse é o medo instintivo. Só que o medo instintivo, Bia, não é o problema. Quantas vezes na vida tu vai encontrar um urso? Aí tem um medo psicológico. Que é o medo subjetivo. Que tu tá deitado na cama, e tá tudo bem, o marido do lado, a esposa do lado, os filhos dormindo, tudo um silêncio, e aí você começa a pensar, e se eu adoecesse? Entendeu? Então esse é o medo psicológico. O medo psicológico, ele nasce da nossa relação disfuncional com o tempo. O medo psicológico. E você nunca tem medo do passado. Sim, nem do futuro. Você tem medo de algo que você imagina possa que vai acontecer, mas ou não aconteceu. Ou não, entendeu? Então, o que acontece? O passado ele não é o problema em relação a esse medo. É a sua imaginação de uma possibilidade, mas existem infinitas possibilidades que podem acontecer e muitas vão acontecer, e quando elas acontecer, você vai saber lidar com elas. Então é uma relação disfuncional com o tempo, porque existe algo que você pode fazer agora em relação ao fato de que talvez você vá ou não sofrer um acidente de avião no futuro, você não pode. Nada. Então isso é disfuncional. Se você vivesse como os pássaros do campo, você estaria enraizado nesse momento. Você, em vez de ficar preso na mente, você voltaria para dentro do corpo. Você sentiria a vivacidade do corpo, a vida latejando dentro do corpo. Pulsando. E isso é uma experiência que poucas pessoas têm e que ela é muito gratificante. Você tá ali, você sair da mente e você habitar o seu corpo. E aí sim,
muitas doenças, e você como médica, dentro dessa área da psicologia, você sabe que se você não habitar o seu corpo, é como você abandonar uma casa. Todo tipo de inseto e coisas vão tomando conta. Agora, se você habita ela, então você habitar o seu corpo, você sentir o seu corpo, você estar presente para o seu corpo, não só no andar de cima, desça, né? Muitas vezes, eu quando fiz isso, era tão engraçado, eu comecei a sentir os dedos do pé, eu nunca tinha sentido os dedos do pé, a menos que eu batesse na quina da mesa, na parede, entendeu? Sim. Então tu começa a Está tudo ali pulsando, tudo sentir, pulsando. E aí, a outra pergunta que você fez sobre a questão da consciência, a questão do pensamento, existe uma coisa da citação de Sartre, não de Sartre, não, primeiro de Descartes. Descartes disse, eu penso, logo eu existo. Então aqui ele igualou pensar com existir. Mas depois, um século, 2 depois, Sartre disse, a consciência que percebe o pensamento não é o pensamento. Então, o que existe hoje, uma coisa que eu venho estudando e praticando há anos, que é o despertar. Mas o que é o despertar? Eu tô louco para achar um conflito entre nós, a gente não acha. Tá difícil já. O despertar, para mim, é você separar mente e consciência. Né? É se ver, ser o observador que observa seus pensamentos. Isso. Então, só que isso também é uma coisa que você tem que ter muito cuidado, porque o pensamento ele pode se dividir em dois. Tá? Então tem que ter muito cuidado para ser verdadeiramente aquela testemunha silenciosa, o observador. Porque a consciência, ela não é pensamento, ela é um estado de presença, é uma atenção plena. E aí você está ali, as pessoas dizem, mas como é que eu vou observar o meu pensamento? É só você estar presente para a voz na cabeça. Existe a voz, antes só existia a voz, e agora você começa a perceber que existe uma voz. E o engraçado é que quando você percebe a voz, por um pequeno lapso de tempo, a voz desaparece. E aí ela volta de novo. Né? Porque é um impulso forte que vai roubar a consciência de você. Mas se você praticar isso, né? Se você fizer isso, você consegue aos poucos acessar um campo muito mais amplo que o pensamento. E aí você começa a experimentar aquilo que eu chamo os estados naturais do ser. Tá? Você não vê mais a pessoa, você meio que consegue, a pessoa ela se torna transparente. É como um abajur. Né? Tu tem a capa, a cúpula, e dentro tem a luz. Todos nós somos luz, que é a vida em si. Mas quando você só enxerga a cúpula, a capa, a luz que permeia todos os fios e conecta tudo, ela desaparece. Então, parece que você é um fragmento isolado no espaço, num mundo cheio de conflitos, e é dali que nasce muito do nosso medo, da ansiedade, da preocupação. Né? Você não consegue sentir conexão com nada. E aí você entra nesse sentimento de falta, de carência. E aí qualquer pessoa que te abana, você agarra porque você precisa desse abano. E aí que você começa a se tornar vítima do próprio mundo que você criou. Né? As pessoas começam a te explorar, te manipular. Por quê? Porque você é muito, muito carente, muito aberto a tudo isso. Por quê? Porque você está desesperado procurando alguma coisinha que dê sentido a essa vida sem sentido que nasce da desconexão com tudo e com todos. Não faz sentido? Com a gente mesmo, né? Porque na realidade a desconexão sempre é com a gente. Mas isso faz sentido para você? Total.
Sempre me fez sentido. Eu sempre disse, quando as pessoas falam assim, não, mas os meus pensamentos, eu falei, tá, mas me diz o teu pensamento. Eu penso que uma coisa ruim vai acontecer, Eu falei, tá. Agora, vê de fora. Não consigo. Não, você consegue. Por exemplo, se eu estou dirigindo um carro, alguém me dá uma fechada, não vem um pensamento, queria matar essa criatura. Sim. E rapidamente você fala assim, que isso? Pensamento é isso. Ele é estranho a você. Pelo menos eu não me identifico com nenhum pensamento de resoluções violentas. Aquilo passa pela sua cabeça. Até garanto que passou no pensamento de Gandhi, em algum momento. Mas a questão é que a minha consciência não se prende a esse pensamento, porque não sou eu. Quando você estranha um pensamento, é a maior prova de que nós não somos o que a gente pensa. Exato. Porque se fôssemos, o mundo estava muito pior.